Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 11. Esclarecimentos e advertências. No silêncio que se fez espontaneamente, o irmão Macário, após a médium haver adquirido a consciência lúcida, esclareceu. Quando o imperador Diocleciano, instigado por Galério, no inverno de 303, deu início à mais feroz perseguição aos cristãos, iniciada no dia 24 de fevereiro, os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho. Alguns mais frágeis renunciaram à crença libertadora, enquanto outros tivemos a honra de oferecer a vida física em demonstração de amor a Ele, que também nos houvera doado a sua anteriormente. Cristão que me tornara na África do Norte, residia em Roma e participava dos encontros consoladores nos quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Aprisionado e açoitado violentamente, aguardei o momento de oferecer-lhe a pobre existência, como forma de agradecer-lhe a mensagem sublime que honrava as minhas horas. Pai de família, minha mulher e minhas 2 filhinhas de 12 e 14 anos foram também aprisionadas, porque não abjuraram a fé quando lhes foi imposto, fazendo-me sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que ele nos havia prometido. Atirados às feras, em espetáculo com a presença do imperador e do seu séquito, fomos estraçalhados pelos dentes afiados e as patadas fortes dos animais da Núbia e da Dalmácia, esfaimados e estimulados pelo odor da carne fresca para aquele inovidável entardecer. Fazia frio e o vento sibilava nos braços da natureza, enquanto o céu estava pesadamente nublado, mas apesar disso, todos sentíamos a sua presença, e após o pavor inicial da entrada na arena ameaçadora, um bálsamo tomou conta das nossas energias, e o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Quase de imediato, enquanto as carnes fremiam nos últimos estertores, um amanhecer inigualável de sóis substituiu a noite que chegara sem preâmbulos e pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. Melodias de incomparável beleza e harmonia cantavam em toda a parte, e pairando feérica no zimbório celeste a frase dos primeiros mártires: Ave Cristo, aqueles que iremos viver a vida eterna, te homenageamos e saudamos. As lágrimas copiosas que aljofravam em nossos olhos escorriam em abundância e fomos conduzidos a uma região formosa, embora não merecêssemos. A glória da imortalidade superava todos os limites da nossa percepção a respeito da misericórdia de Deus através do seu Filho amado. Desde então, encontramo-nos a seu serviço, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos, quando das terríveis dissensões entre as criaturas após o Édito de Milão, de autoria de Constantino. Os evos sucederam-se, e onde quer que a sua palavra seja enunciada, somos convocados para cooperar com os heróis e abnegados seareiros da esperança e da paz. Ei-nos, pois, a serviço do sublime amigo e benfeitor nessa grave situação que o Consolador enfrenta na terra. Vindo dar cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos, o Espírito de verdade e os luminares da erraticidade superior multiplicam os santuários de educação espiritual, a fim de atenderem a humanidade na grande noite que precede o alvorecer da Era Nova. Todos nos encontrávamos emocionados diante desse apóstolo do bem,
que os céus nos enviara em socorro dos trabalhadores da luz inapagável da imortalidade. Pude observar que o irmão Mulá, embora em sono, era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Voltando-se para os companheiros encarnados, envolvidos nos conflitos graves promovidos pelos adversários de Jesus, falou-lhes com ternura paternal. Esta é uma luta em glória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que ele nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar, não necessitando que uma retificação dê lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares com os quais conviveis conscientemente através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, como se fosseis chacais esfaimados por questiúnculas egóicas. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência. Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho, ou cujas forças lhes faltam na ascensão ao Calvário que a todos nos liberta. Resolvei vossas dificuldades pensando na causa do bem, e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos do rancor, do ódio e de todo o seu séquito maléfico. É tempo de dialogar, em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre, porque o importante não é o posto, a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. Dissolvei o veneno da maledicência ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que tereis que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Fez uma pausa, dando lugar a que os presentes nos olhássemos e constatássemos a irrisão pela qual se lutava, o desvio de rumo que se havia permitido os bons servidores de Jesus, ensejando a oportunidade para a hipnose morbífica. Logo prosseguiu. Quando volverdes ao abençoado escafandro material, lembrai-vos de alguns dos conceitos aqui enunciados, do sonho confortador, e estareis com os sentimentos acalmados, mantendo este estado de alma. Deixai a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o doce Galileu, e vivei de acordo com os seus princípios, nos quais o ego cede lugar em todas as circunstâncias. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estardes mais próximos dele. A abnegação vos enriquecerá de alegria, e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos
de ajuda recíproca. Não temais, porque o Senhor está conosco e a obra é dele, que nos cuida e nos ampara, embora as dificuldades que semeamos pelo caminho, em razão da nossa pequena percepção e da nossa visão imediatista e humana. Um grande inimigo que necessita ser combatido com eficiência é o egoísmo, essa herança infeliz do processo da evolução antropológica, que retém o indivíduo em algemas fortes. O êxito do grupo social depende do membro mais frágil, que pode ser o acesso ao desequilíbrio geral. Indispensável, portanto, que a solidariedade viceje entre todos, mediante o auxílio recíproco, a tolerância fraterna, recordando-vos que todos passais ou já vivestes essa fase primitiva. Desde que ouvistes o convite de Jesus para trabalhar na sua seara, nenhuma condição vos foi imposta, nem exigiste que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para servir-vos de modelo. Entardecia, e muitos vos encontráveis com os instrumentos próprios para rotear o terreno atormentado pela seca, sem dúvida, os corações humanos vencidos pelo pessimismo, pela desesperança, pela falta de oportunidade. Porque, de um para outro momento, vos transformais em seus juízes inclementes? Laborais em vosso favor, em função do chamado superior? Que pretendeis aqueles que vos transformastes em agentes de dissensão, acusando os próprios irmãos e amigos, aos quais muito consideráveis há pouco tempo? Quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. Por que permitiste que o zimbório dos vossos sentimentos, nimbado pelas claridades sublimes, em razão de pequenas disputas e ciúmes, fosse tomado por nuvens carregadas, agora transformadas em tormenta perigosa? O Senhor retirará do mal destes dias lições preciosas para os novos fiéis servidores da verdade. Esses enfrentarão não mais o circo, nem o degredo, a crucificação, nem empalamento, pois que os tempos mudaram, mas os sentimentos de vingança e de rancor alteraram pouco, exigindo ainda o sacrifício de novos mártires e abnegados servidores de Jesus. Os olhos vorazes do mundo espiam-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferentes do que sempre foram informados, que seriam o amor e a fraternidade, o júbilo pelo bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar-se um mundo melhor. Repetem-se as infâmias medievais, as disputas imperiais, para desfrutar-se o prazer do século e a soberba teológica sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Temos novo ensejo de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão, que tem chefiado a situação quase deplorável em que se encontra nossa amada instituição. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam-lhe pela face. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião, e os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos iniciais
iniciaram a atividade, enquanto que nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário, a fim de permutar experiências.